Acontecendo, um podcast submarino. E aí, galera, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio sensacional, maravilhoso e com convidadas lindas e incríveis. Mas eu vou manter o suspense, primeiro vou me apresentar. Quem não me conhece, eu sou a Hel, aka Helmader também. Eu sou o Olga Mendonça. E estamos aqui com... Se apresentem, meninas, quem é vocês no jogo do bicho? Olá, eu sou a Foquinha, eu sou jornalista, youtuber, apresentadora, animo festas, mentira. Tenho um canal de cultura pop, entretenimento, falo muito sobre música, sobre celebridades. Tenho um podcast também, o Donos da Razão. Muito legal, por sinal. Ah, obrigada. Eu ouço e acho demais. Eu também gosto muito. Que a gente fala sobre a realidade ali de relacionamentos. E é isso. Maravilhosa, eu amo. Só tudo isso, né? Eu sou a Carol, eu sou jornalista e pós-graduada em cinema e linguagem audiovisual. Parece assim uma coisa super, né? Mas basicamente eu gosto de cinema. Fui lá, estudei sobre isso. E eu também coordeno o Entrevista o Negro, que é um banco de dados que conecta jornalistas com profissionais negros, de preferência para esses profissionais negros falarem de outras coisas além de ser negro, mas também serve para isso. Então eu sou aquela pessoa assim que o pessoal diz que é mimizenta na internet, sou aquela pessoa que pergunta cadê a representatividade nesse filme, que quando tô fazendo um trabalho com uma empresa, falo cadê a representatividade aí nesse roteiro, vamos conversar. E é isso. Importante e maravilhosa. É legal porque a Carol já deu um pouquinho da tônica e qual que vai ser o tema hoje, né? E já rolou essa energia, né, gente? A gente vê que a pessoa já deixa um gancho ali, ó, pro outro. Aproveitando o gancho que a Carol deixou, a gente tem um tema hoje que passa por representatividade, por diversidade, principalmente feminina. O que a gente vai discutir hoje é: as mulheres têm espaço no cinema? Se vocês quiserem saber mais sobre o podcast, o que está acontecendo, escutarem outros episódios, saber desse aqui também, ir lá, comentar, falar sua opinião, o arroba é que tá acontecendo, _. Ou você pode ir no @submarino, ir lá nas bolinhas, os favoritos do Instagram e clicar que você vai achar nosso podcast, tá? Então, vem com a gente, comenta, participa, porque vocês são aqui Família Submarino. Então, amigas, recentemente a gente teve a polêmica do Oscar So White, teve a polêmica do Me Too. Quer dizer, já faz um tempo que a gente tá percebendo que Hollywood não tá vivendo no mesmo tempo que a gente. E eu queria saber de vocês, assim, as mulheres hoje têm voz, têm representatividade no cinema? Eu acho que, pra começar, a gente tem o cinema Hollywood, né? E o cinema brasileiro, e o cinema circuito alternativo, filmes, entre aspas, independentes, né? Que são filmes com budget menor, com valor menor. São cenários bem diferentes, pra começar, né? Eu acho que no cinema hollywoodiano, ainda o cinema ali de orçamento gigante, os indicados pro Oscar, essa vibe ainda, o espaço é muito pouco, muito branco, muito magro, mulheres com aparência muito jovem, sabe-se lá da equipe. Enfim, ainda é muito problemático. É um cenário que tá mudando. A gente foi ver, né, falar de Oscar. Quantas diretoras ganharam? Duas diretoras na história do Oscar. Não é que é 2 diretoras nos últimos 10 anos, é na história do Oscar. As indicações também são muito pequenas, muito poucas, né? A última foi a própria Greta, né, com Lady Bird, e era a 5ª vez que isso acontecia. É muito pequeno isso, né? E agora também a expectativa era que pelo menos ela fosse indicada à direção por Adoráveis Mulheres, e não foi, só tem homem indicado. Ela conseguiu ser indicada pro melhor filme, mas não pro melhor direção. Exatamente. Não faz muito nexo. Tem outras categorias indicadas, né, pro filme, mas melhor direção não tem, o que não faz sentido, né? Não, e eu vejo a Hel falando desses recordes. É importante a gente lembrar que tem outros tipos de cinema e tudo mais. Não que também haja uma super representatividade, oportunidade, mas eu acho sempre importante falar de Hollywood, porque é uma indústria que todo mundo tá vendo, é uma indústria que todo mundo acompanha, e é uma indústria que reflete outros cenários, né? Outras indústrias, né? Outros setores. E, enfim, depois que o Me Too foi ali lançado, enfim, despertou em 2017, começou a rolar muitas denúncias em outras empresas, assim, outras áreas de trabalho, né? Denúncia em escritório médico, denúncia na publicidade, no mundo dos games. Isso começou a sair muito. Então, Hollywood acaba espelhando e
até ditando uma cultura pra cultura popular, pra sociedade, né? Acaba sendo que a sociedade tá acompanhando. Então, por isso que é uma coisa, assim, preocupante, né? Da gente… acho que se mudar, começar a mudar Hollywood, a gente começa a ver outras esferas mudando do cinema e pra fora também. Total. Tem um lance sobre o mercado de trabalho do cinema, né? Eu já tive produtor, enfim, sou do cinema, sou mulher. E acho que é algo que vem mudando, né? Eu lembro, se eu pego um contexto de 6 anos atrás, em um mundo aqui de São Paulo, de produtoras, de quem dirigia, quem fazia, pra hoje já mudou muita coisa. Mas é isso, eu lembro que até uma série do Netflix, aquele Working Moms, que ela é diretora, ela é roteirista da série, né, e atriz, e ela fala que ao montar ela queria uma equipe que fosse pelo menos 90% de mulheres. E ela teve muita dificuldade, porque ela não recebia currículo, ela não conhecia, e aí os produtores dela foram falando, não, mas a gente não tem, a gente tem que fazer logo. E aí ela foi entender isso, ela percebeu que as mulheres nem se candidatavam para as vagas, porque é isso, não tenho tanta experiência, você vai pegar uma menina que vai captar o som, ela ainda não tem experiência exatamente porque esse espaço não foi aberto. Então, existe um trabalho também que começa ali na base, né, do bolo ali, do bolo de casamento até chegar ao topo, que é isso, é essas mulheres entrando no mercado, essas mulheres tendo oportunidade, essas mulheres passando pelo cinema, que é que é um lugar super machista, super masculino, super hétero, né, em sua maioria. Mulher não quer, às vezes, ser só diretora de arte. Você vai no set, assim, a mulher é diretora de arte, ou é figurinista. Maquiadora. Ou é a produtora de objeto, ou é a maquiadora, né? Às vezes a produção, porque a mulher é boa, produtora, né? E ali na direção de fotografia, cadê, né? E ali dirigindo, fazendo assistência de direção. Então, assim, existe também um certo comportamento social da mulher, e aí isso eu posso falar do contexto brasileiro, de não se inserir, de não conseguir furar essa bolha para que ela comece a participar, comece a ter experiência de fato para chegar um dia, fazer um longa, para participar de premiações. Mas o que tá acontecendo no Brasil hoje são mulheres se juntando e fazendo associações de diretoras de fotografia mulheres, associações de mulheres no cinema, porque é assim que a gente vai se organizar, né? Eu acho que o Me Too foi muito importante pra isso, né? Pra união das mulheres mesmo, né? De uma incentivar pela outra, ver que uma tá falando sobre isso, ir lá e falar também. A gente, acho que a gente não via isso em premiação, por exemplo, as mulheres falando nos seus discursos, apontando e falando sobre o problema de assédio em Hollywood e tudo. Então, tipo, por exemplo, no Globo de Ouro do ano passado, a Natalie Portman falando, e aqui são os indicados homens pra categoria de direção. A Oprah, o discurso dela. Enfim, a própria Issa Rae, que fez agora a indicação, que anunciou os indicados ao Oscar, falou também, categoria… The male. Exato. Os homens, a categoria… Não lembro como que ela falou. Ela falou, the male… Parabéns pra todos esses homens. Isso, parabéns pra todos esses homens. Então, assim, a gente não via as mulheres falando isso publicamente. Todo mundo sabia o que acontecia na indústria e ninguém falava. Então, o Me Too, eu acho que o maior impacto dele é nesse sentido, né? Claro, teve impacto de tirar muitos homens dos cargos e, né, com as denúncias e colocar mais mulher e tal, mas eu acho que o maior impacto é esse mesmo, da união e de uma falar, a galera tá falando, eu vou falar então, eu vou denunciar o cara, sabe? Falando em Me Too, eu queria até indicar o livro, eu tô lendo Ela Disse, que é o livro dos bastidores do Me Too, e eles até colocaram outro nome, porque na verdade o Me Too é uma campanha que foi começada antes dessa investigação do New York Times, iniciada por uma mulher negra, e aí acabou, enfim, na onda ali de denúncias, acabou puxando essa hashtag, isso já foi esclarecido, ainda bem, mas quem assina são as jornalistas do New York Times que fizeram a pesquisa, né, a Mega Churri, Julia Romeu e Jodie Cantor. E o livro, ele vai muito além do que a gente leu, obviamente, nas denúncias, porque elas contam o poder de convencimento que elas tinham pra fazer uma Gwyneth Paltrow sentar aqui e falar, olha, conta o que aconteceu com o Harvey Weinstein, que era você era a queridinha dele. Isso, assim, a confiança que ela passava pras vítimas era muito forte. E também elas contam a sabotagem que o Weinstein fazia com elas, assim. É um cara com muita grana, com muita influência e muito mal. Ele é um cara mau, né? Um cara do mal. E ele ameaçava muito, enfim. Então tem todas essas histórias de bastidores que, sei lá, acho que como jornalista, além de uma pessoa que gosta de cinema, é bem chocante esse livro. Mas também dá um engajamento, assim, dá vontade de se levantar e fazer alguma coisa, né? Então, se pelo menos se relacionar com o tema, pesquisar mais, então super recomendo, assim.
É bem interessante mesmo quando a gente pega essa história, né? Porque as pessoas aqui, acho que aqui no Brasil, a galera não entendia o tamanho dele lá. Porque era isso, essas grandes divas que interpretam mulheres fortes ficavam meio assim, falou, cara, se eu tocar e pô, se ele nem passou tão longe comigo, e aí quando uma faz, cara, agora são 80 mulheres. E assim, só o tempo que ele ficou pra ser preso, ele tá sendo julgado real agora, né? Mostra o tamanho do poder desse cara, né? Quanto tempo rolou isso, da primeira até agora. E aí ele aparece super fragilizado, né? Andando morro de ali, dó. numa Nossa, encenação horrível, não ganharia o Oscar. Mas é esse negócio que a gente tá falando de falar e tal. E é isso, de uma falar, pô, olha, ele nem fez tanto comigo. Mas eu acho que é de você começar a perceber o que aconteceu com você. Que é o que acontece quando a mulher sofre algum tipo de abuso, de assédio. Muitas vezes a gente não sabe o que aconteceu. E vê outra pessoa falando, que acho que é normal, né? E fala, pô, não, isso não é normal não. Isso aconteceu comigo. Nossa, eu vivi isso, então… Tem uma diferença que é muito sutil, né, na lei americana. Porque a pessoa negocia muito rápido. Então, rolava isso, né? Rolou também com o Michael. Algumas famílias fechavam muito rápido ali o caso e não jogava pra mídia. No livro tem um capítulo inteiro que elas falam disso, sobre esse lance de acordo de confidencialidade que ele fazia. Era sempre o mesmo tipo de acordo, ela começou a perceber isso nas histórias diferentes das mulheres. E não eram só atrizes, né? Também tinha produtora. Tem uma história de uma… acho que era produtora mesmo, que ela era, assim, fera na indústria. Ela desapareceu, assim. Você não achava o nome dela em lugar nenhum, nem se você fosse, tipo, no Detran lá dos Estados Unidos pra procurar. E ele sempre oferecia a mesma quantia de dinheiro, era muito um padrão, assim. E aí tem o lance da… eu dando spoiler, né? Mas enfim, já aconteceu. Tem o lance de que ela descobriu até que… as jornalistas descobriram até que tinha advogada feminista envolvida, né? Pra fazer nesses acordos. Advogadas que… Caramba! participavam de associação feminista e tal. E elas tentam escrever de um jeito não julgando muito, assim. Elas mostram a decepção, mas não julgando muito, porque às vezes você pensa, mas eu vou fazer o quê com essa mulher que tá nessa situação aqui, né? Então, tem bastante, assim… tem essa ambiguidade também no livro. Enfim, vou ficar falando… Se eu pegar pra falar só desse livro, gente… Gente, eu assisti o Morning Show. Ai, amo. Jennifer Aniston e Reese estão fazendo muito também, né? Pela indústria. Muito, é exatamente esse assunto, né? E eu achei muito interessante porque, assim, no Morning Show mostra uma questão diferente do vilão na vida real. No Morning Show eu achei interessante porque mostra muito essa sutileza. É assim, eu acho que foi uma das primeiras vezes que eu vi essa discussão na mídia ser tratada de um jeito não muito tutorial, assim. Ele é completamente vilão, sabe? Você vê a sutileza, você vê o papel assim, cara, e se você é amigo de uma pessoa completamente errada? Que é muito comum se você é mulher. Quentin Tarantino. Não, na época do… que a gente não precisa ir longe. Na época que estourou aqui a hashtag no Brasil, meu amigo secreto. Sim. A metade do meu amigo secreto, você falava, cara, é meu amigo. É meu amigo de infância. É meu amigo que sai comigo. É meu amigo do meu grupo. E aí, quando rola um assédio em algum set, você vai trabalhar com alguém vem e fala, esse cara já fez isso comigo. Não é… assim, se você é mulher, Anjo, tá escutando, você já passou por isso. Com certeza. Não é muito longe, é muito fácil. E teve mexeu com todas, né? Que partiu da Globo. Da galera da Globo. A história do José Wilker. Esse também estourou bastante. Uma decepção que eu tive essa semana com relação a isso foi… me indicaram… eu indico muito filme no Instagram e me responderam indicando O Escândalo, que é com a Margot Robbie, Nicole Kidman e mais uma grandona, a Charlize Theron. E aí eu fui, assim, já empolgadíssima procurando a diretora, porque é um filme sobre o escândalo de assédio na Fox, cara gigante, e quem dirigiu é um cara. Aí eu já fiquei meio assim… eu não assisti o filme ainda, não tô julgando, né? Mas eu já sei, já tô indo pensando na ótica que vai ter esse filme, assim, talvez né, o tato que vai ter pra falar disso, porque e a precisa. roteirista era mulher, pelo menos? Isso eu não pesquisei, tipo… às vezes tem filme que consegue se impor pelo roteiro, mas eu tô sendo muito otimista. Eu não espero isso. Eu acho que isso é importante, ver quem tá por trás. Não só porque eu acho que pra você ser a gente se sentir representada por um personagem, falando de mulheres, já que é o tema de hoje, a gente precisa ter mulheres por trás das câmeras também, nos bastidores. Acho que não só no cinema, como em todos os mercados, todas as áreas, né? Por exemplo, o Morning Show mesmo, a Reese e a Jennifer Aniston, elas são produtoras também da série. Isso é muito importante. Total. E a Reese abriu uma produtora… Sim. Botou muito dinheiro, justamente depois dessa questão com Einstein, ele saindo da indústria, ela botou muito dinheiro pra investir nisso, né? Os discursos dela também são muito bons, né? Eu gosto muito daquele que ela fala… sempre tem no filme a situação que o cara tá lá chefiando alguma situação
E aí a mulher vira pra ele e fala: o que a gente faz? Você já viu alguém na sua vida, uma mulher real da sua vida, numa situação de desespero, de pânico, virar pro cara e falar assim: o que a gente faz? Isso não existe, né? Então ela tem, a Reese, ela tem uma visão bastante pé no chão, assim, nesse sentido, né? E tem muito lance, a gente talvez só comece a conseguir se sentir representada em tela, se sentir representada em um roteiro, se sentir representada em um filme na hora que é isso, que essa roteirista for mulher, que essa roteirista for, por exemplo, uma mulher de 50 anos, que essa roteirista for uma mulher negra, que é protagonista, porque senão a gente vai continuar repetindo o padrão. Tem até o lance que é famoso, né, que é o teste de Bechdel, que é da cartunista. É isso, você olhar um roteiro e ver se não tem duas personagens, que a questão delas não seja um homem, sabe? Tipo, teste assim, primeiro pra você ver se esse roteiro tá falando realmente uma realidade feminina. São 3 perguntas, né? Você tem 2 personagens femininas com nome, se elas conversam entre si, e a terceira e se o assunto não é sobre homem. Não é um homem. Não é sobre homem. É muito simples. E se você colocar raça nisso, Então. Exato. piora. E aí, falando em uma questão de raça, eu lembro que foi algo que me deu um up, assim. Foi 2018, da Frances McDormand ganhando, né? O melhor Oscar, que ela falou do Inclusion Rider, que era esse discurso de falar atores e atrizes, como é que a gente que tá ali no privilégio faz para que esse cenário de diversidade mude. Ela falou, você pode colocar no seu contrato, né? No seu contrato pro seu filme, pro lugar que você vai trabalhar, que você só trabalha nesse filme se ele tiver uma diversidade de 50% nesse set. E aí, a diversidade às vezes entra não só pro elenco, entra pro set, entra pra equipe. Porque é isso. Eu acho muito isso, né? Assim, mas é o meu lugar de mulher branca falando. Enquanto a gente não usa do nosso privilégio pra fazer uma transformação, pra, por exemplo, colocar isso, pra gente ser contratada pra algo e falar assim, tá, mas e como é que é o casting? Não, esse casting é muito branco, esse casting é muito masculino. Só tem homem nisso. Enquanto a gente não vai fazendo isso... Essa é uma atitude muito poderosa, né? É uma atitude poderosa? É uma atitude que você vai perder dinheiro? Sim. Vai perder trabalho? Corajosa, sim. né? É corajosa. Mas você também vai mudando. Vai ajudando a mudar algum cenário. E eu lembro disso, da Frances McDormand. Eu falei, caralho, é isso. É isso. 2018 foi um ano bom, né, no Oscar. Foi. Foi. Porque acho que depois que aconteceu em 2017 o Me Too, deu aquela... Precisamos fazer alguma coisa. Aí depois... Já esse ano, Esfriou. né, minha gente? Já esse ano tamo aí, né? Mas eu acho que é muito importante pra gente também ter essa equipe toda, né, representativa, pra representação na tela, né? Então, assim, a gente vê muito estereótipo ainda, né? A mulher gorda, ela geralmente tá ali num papel que é tirando sarro disso mesmo. Amiga engraçada. Amiga engraçada. Fazendo dieta sempre. Exatamente. Mal amada. A mulher gorda é tipo... A engraçadona. A engraçadona. Não, e é uma coisa de Bridget Jones, né? Sempre ela tá fazendo dieta. Sempre. Ela é meio... Tem autoestima baixíssima. E aí você, que é adolescente gorda e assiste, você fala, nossa, esse é o meu destino. Eu tô fadada a isso. Exatamente. E eu acho que é o mesmo com a mulher trans, com a mulher negra, né? Eu acho que Quando a mulher trans tem o papel, né? Exato. E exatamente. Mas assim, quando tem, é falando sobre ser mulher trans, né? Então... Eu acho que isso tá começando. Eu lembro que uma das coisas que eu pirei muito em Euforia era muito sobre isso. Tipo, Sim. tinha uma personagem trans que, beleza, passava ali por ela ser trans, mas não era sobre isso. Era sobre a história de amor dela, sobre o sexo dela, sobre outras coisas. Exatamente. E não Sabe? escancarava, assim, de cara logo na apresentação. Sou uma mulher trans. Não importava, né? É tipo isso. Não tem que colocar uma protagonista negra só pra ficar falando de Exato. negritude. Colocar, sabe, a mulher pra ficar falando sobre o que é ser mulher e o machismo. Tipo, a gente quer existir como um personagem homem, hétero, cis, fica existindo. Ele tem um super personagem que se aprofunda e tem questões. Os homens, eles estão ganhando esses personagens na mão, assim. O Coringa do Joaquin Phoenix deram pra ele. Você quer um Oscar? Vamos lá fazer esse filme, sabe? E tem esses personagens complexos. Esse filme, O Farol, com Robert Pattinson. O cara saiu de ser o vampiro brilhoso pra fazer aquele personagem gigante no Farol. Tem os 2 papas também. E aí eu tava até comentando, assim, no Instagram, gerando essa conversa. Poxa, a gente tá vendo tanto papel sendo dado, assim, na mão do cara. Qual foi o último papel de uma mulher que foi complexo no nível do Coringa, assim, que tem toda aquela complexidade e tudo mais? E aí me responderam, eu não sei como eu tinha esquecido, da Lupita em... No Us. Que não tá no Oscar, Que gente. não tá no Oscar. Então, concorrendo, isso assim, é eu me bizarro. senti pessoalmente ofendida. Porque você indica Scarlett Johansson pela primeira vez por 2 filmes diferentes, em 2 categorias diferentes. Assim, os papéis que ela só precisou ser ela,
Só precisou ser uma menina branca e fazer. E assim, quando a Lupita ganhou um Oscar quando ela foi escrava num filme. E aí parece que quando ela tá fora desse papel estereotipado da escrava ou da empregada ou whatever, que o cinema tá... Que nem a única indicada pro papel de melhor atriz negra é a atriz que fez Harriet, que era uma abolicionista. Então tem sempre essa atmosfera. Então parece que assim, Hollywood não conseguiu ver a Lupita nesse outro filme. Nossa, mas como assim? Ela não é uma escrava? Não entendi esse filme, não consigo entender a complexidade. Não tô entendendo. A gente discutiu num outro episódio mais focado em cinema, em Hollywood. É louco, né? Porque quando você começa a procurar as respostas, aí vem... geralmente a academia não gosta de filmes de terror, né? Então sempre tem. Só que assim, você para pra pensar no trabalho da atriz, você fala assim, cara, a Lupita, ela fez o estereótipo do que a gente reclama. Ela fez 2 papéis. Então assim, sempre o negro tem que trabalhar duplamente. Se provar duplamente, exato. E aí quando a gente vê que realmente esses velhos brancos de lá, eles gostam de ver negro tomando chicotada. Então assim, saiu desse lugar, fica estranho. Teve o ano que eles dão ali um Moonlight e falam, toma um biscoito. E depois eles reduzem tudo e botam a gente no mesmo lugar. Ainda eu gostei que vocês fizeram um ganchinho pra falar um pouco dessa questão trans mesmo, né? Eu fiquei pensando assim, cara, qual foi o filme que a gente viu com mulheres trans, né? No circuito alternativo teve um, né? Que é aquele filme chileno, né? Mas ganhou, né, o Oscar de melhor filme estrangeiro. Sim. Mulher Extraordinária. E aí eu fico sempre nessa questão, né? Tipo, cara, a gente ainda tá discutindo em algumas dessas áreas, a gente tá discutindo esse primeiro grau da representatividade. Da mulher cis, né? Branca. Que tem lá, tipo, e aí depois da mulher cis negra, aí da mulher cis não padrão, que vai entrar uma pessoa gorda, vai entrar uma pessoa que não tem Mais cara velha. de 15 anos. E aí eu vi assim, como foi impactante pra mim ver o documentário da Bicha Travesti, da Linda Total. Quebrada. Nossa, Você fala assim, sabe, assim, e muito próximo eu vi Bicha Travesti e depois eu vi A Vida Invisível. E assim, em teoria, eu sou esse estereótipo, né? O homem que mora na Zona Oeste, aí é desconstruído. Todas essas coisas que a gente sabe que enfim, tá rolando, ainda bem que tá rolando, mas a gente sabe que é um processo, né? Ninguém chegou lá nesse grau de perfeição. E é louco que mesmo pra mim, como me chocou. E aí, quando você começa a procurar o que te chocou especificamente? Me chocou ver que tem mais sutilezas, que esses 2 filmes, eu não senti aquela cartilha, assim, ó, tem que ter isso no roteiro, tem que ter isso. É muito surpreendente. E aí, quando você começa a procurar quem tá envolvido, então na Bicha Travesti, tem o Kiki, tem a Cláudia também, a Cláudia Priscila, que fez muito filme questionando o gênero, quando não era modinha. Há muito tempo. E aí, você começa a ver, você vai se aprofundando um pouco mais e por isso que pra mim sempre fica essa coisa de puxar a ficha corrida e ver o que a pessoa tem de bagagem. E ainda tem um lance, né, sobre protagonismo trans. E em 99 teve o filme O Boys Don't Cry, né, Meninos Não Choram, que é a Hilary Swank ganhando esse prêmio, né, de melhor atriz. Mas é isso, aí você tem uma atriz cis fazendo o papel de um personagem trans. E por que não poderia ser um ator, né, trans, homem? Por que não pode ser uma atriz que é mulher trans? Até nesse lugar de você... Que teve também, que foi o lance da história daquele filme, qual o nome? Da primeira mulher que fez cirurgia de transição de gênero. A Garota Dinamarquesa. Eu questionei a Garota Dinamarquesa pra uma amiga minha que é trans. E eu questionei esse e o Clube de Compras Dallas. Sim. Que tem um certo ranço do Jared Leto, então eu já fui meio que xingando. Mas ela comentou que do Jared Leto realmente não faz muito sentido. Mas ela comentou que o filme com Ed Redmayne tem o lance da transição, né? Tem a fase dela muito, entre aspas, horrendamente usando essa palavra, mas tem a fase dela homem, digamos. Então, ela meio que passou, assim, no teste Monique, que é o teste da minha amiga, não o teste Bechdel, Mas ao mesmo tempo é isso. Outras amigas minhas são trans falam, ok, mas aí uma atriz que é atriz e que é trans, ela não pode fazer essa fase? Ela já passou por isso. Inclusive, ela tem esse background. Tipo assim, quando que a gente vai colocar uma atriz ou um ator trans no protagonismo? Mesmo quando o filme é sobre isso. Nem assim eles estão. Assim. Tipo, é foda. E eu fico pensando, nas séries, a gente vê muito mais. Tem muitos exemplos. Tem Orange is the New Black, Sense8, tem Pose, tem Supergirl, que a heroína é uma mulher trans, a atriz também é, inclusive. O Euphoria, como você mesmo disse.
Por que a gente vê mais nas séries? Não, e quando tem, não faz sucesso, né, Foquinha? Tem o Gun Hill Road, que é um filme de 2011. A atriz é a Harmony Santana. Ela faz a transição. Até o filme tem um gancho que é bem interessante, assim, porque o pai dessa menina é preso. E aí, quando o pai é preso, ele tinha um filho. Eu tô fazendo coelhinhos voadores aqui. Que era o Michael. E esse cara sai da cadeia. E aí a filha fez a transição. Então, assim, é um dos primeiros, mas ficou no circuito meio alternativo, meio cinema de TV nos Estados Unidos. Era isso, não aparecia. Aí a Hillary aparece e arrebenta. Nossa, a atriz se entregou para o papel. Sim. E toda aquela questão, né? Agora, a gente bate de novo na questão, oportunidade, né? A gente tem atriz trans? Tem. Por que então ela não tá chegando lá pro teste do meu filme? Meu amor, porque ela tá tendo que trabalhar, sei lá, 10 horas por dia. Se ela consegue uma vaga pra trabalhar num supermercado, se for uma rede de mercado que tá contratando pessoas trans, quando ela não tá se prostituindo, quando ela não tá querendo viver, né? Apenas estar viva. Então é sobre quem tá lá falar assim, eu vou procurar uma atriz trans, eu vou fazer esse processo. Então, assim, de fato, não adianta também ficar assim, mas também não apareceu nenhuma pro teste. Tem que cair no meu colo. Elas estão empoderadas, elas vão vir pra mim. Sabe? Tô esperando aqui. A gente passa por vários recortes, assim. Eu tenho esperança que daqui a um tempo a gente vai conseguir ter um programa com mulheres trans aqui falando dessa questão, porque vai ter muito exemplo, né? Até meio maluco, porque a gente tá falando aqui pensando, né? Falando, cara, podia trazer a Aline, né? Sim. Podia trazer a Aline, que ela fez a segunda chamada. Podia E ela é trazer atriz. a Aline. E eu poderia trazer a Aline. que é Aí você atriz. não tem mais, né? Tipo, na música, eu já participei de uma outra mesa que a gente podia falar na música, por exemplo. Todo mundo que levantou todas as questões de gênero e você tinha recortes específicos. Sim. E, era muito fácil. Então a gente percebe quando falta, quando você tem dificuldade de chamar, né? Não, e pra ser bem sincera, assim, eu ando um pouco com… Eu acho que, lógico, a gente já tá em consenso aqui que não tem oportunidade para as mulheres no cinema, mulheres em geral, que tem toda essa situação de intimidação, de nem chegar a entregar seu currículo. Mas eu acho que essas mulheres, elas ainda estão conseguindo, não essas mulheres em geral, mas assim, tem mulheres ainda conseguindo espaço e sendo ouvidas nesse âmbito das séries, por exemplo. Tem a Phoebe do Fleabag, tem a Patrícia Arquette, sempre que tem uma oportunidade, a Meryl Streep, mas assim… A Reese, né? Então, a Reese eu também gosto muito, a Brie Larson, são as minhas as brancas possíveis que eu tenho na minha lista. Mas assim, acaba ficando aquele rançozinho, assim, de já deu, todo ano tem esse discurso da mina branca que viraliza. Outro dia eu peguei um vídeo da Scarlett Johansson, que era uma compilação de várias perguntas machistas que fizeram pra Scarlett no âmbito da Marvel, né? Tipo, o Robert Downey Jr. recebia uma resposta, tipo, uma pergunta tipo, nossa, como é que é a complexidade do Tony Stark sendo um bad boy, virando um herói, não sei o quê? E pra ela era, você usa calcinha debaixo da roupa? Que é um absurdo. E ela responde com muita raiva. Mas ao mesmo tempo, a Scarlett Johansson é aquela menina que, mas eu posso fazer o que eu quiser, porque eu sou atriz. Se eu quiser fazer uma atriz preta, eu vou fazer. Se eu quiser fazer uma personagem preta, eu vou fazer. E aí fica dando essa voz, repetindo, sabe? E que nem esse Fleabag, por exemplo, eu fui tentar assistir, mas eu peguei aquele rancinho também, porque era aquela história da menina branca que eu já vi, da Lena Dunham. Obrigado. Eu já vi o Sex and the City, eu já vi a Lena Dunham, eu já vi, sabe? E aí a gente tem a Issa Rae fazendo quantas pessoas assistiram Insecure? Então… Eu pergunto pra todo mundo, você assistiu Insecure? Aí eu só vejo gente preta respondendo. Exato. É você é que uma me série indicou. maravilhosa. E é uma série maravilhosa. E a Issa Rae é super inteligente. Ela tem também essa coisa autoral, essa pegada. E assim, cadê as pessoas dando prêmio pra Issa Rae? Ela não tá sendo nem indicada. Ela é uma ótima roteirista e uma ótima atriz. E ela também tem… É um pouquinho parecida, assim, as loucuras da personagem dela. Que ela rima, fala sozinha. Tem essa coisa, assim, porque é tipo… eu li uma crítica falando… Fleabag é a permissão da mulher ser louca. Da loucura da mulher. Mas assim, eu fiquei pensando… Se você é preta, você não pode, mano. Você tem que ter o pé no chão, fazer sua personagem escrava ali e dar o dobro, fazer 2 personagens no filme, senão, né? E é o que eu penso até na indicação. Tipo, cara, que bom, tá, gente? Sou feliz que a Petra Costa foi indicada com, né, o Democracia em Vertigem. Ok, eu já li. Se tem uma coisa que eu li, foi crítica a esse documentário. Enfim, ok. Mas eu pergunto, acho ótimo, tá lá, tá no Oscar, bacana. Mas pergunto, não tem? Óbvio que tem documentários de diretoras negras, sabe? Tipo, mas aonde que chega um documentário de uma diretora negra? Aonde que chega um documentário de uma Petra Costa, né? É onde que chega o Insecure?
e aonde chegou o Fleabag, né? Aonde que viralizou o Fleabag e o Insecure não. É isso. Então, assim, tem muita coisa pela frente. E até de personagem, né? Esses dias eu tava lembrando do Stamira. Porque, assim, ainda tem isso. A Petra, só pegando um gancho, ela contou a narrativa dela, a história dela, passando por esse processo, né? Do golpe, de impeachment, de Dilma, Temer, tudo isso. E aí é uma perspectiva dela, né? Branca, E ela classe assume, média né? alta, Ok. ela assume. E aí, se você for pra dar 3 passos pro lado e vai pegar uma perspectiva de uma mulher, uma mãe solteira da periferia, negra, com essa transição de governo, é tão rico quanto, é outra história e ela precisa ser contada, sabe? Precisa ser contada também. O que eu tenho sentido, assim, é que quando as mulheres têm a chance de contar a própria história, de fazer essa coisa autoral, divertida, o que eu sinto é que quando rola essa oportunidade, é pras mulheres brancas, assim. Então, assim, quando rolou Girls, eu tava numa época assim, super empolgada, poxa, que legal, vamos assistir e tal. Aí, assiste Fleabag que é muito legal, você precisa assistir Fleabag e tal. E aí, quando eu fui assistir, eu fiquei tipo... Ok, eu já vi essa série. Porque pra mim até bate em outro lugar, por exemplo. Aí colocando uma de Girls, Fleabag, eu falo, tem uma mulher que tá escrevendo um roteiro, tá conseguindo vender esse roteiro, tá protagonizando. Tipo, sinceramente, me deu um respiro, assim, do tipo, isso é possível, isso vai começar a acontecer. Não, super entendo isso, tipo, assim. acho massa. Mas Girls me chocava porque, assim, cara, na mesma época, é um momento babaca, né? Na mesma época eu tinha ido pela primeira vez nos Estados Unidos e tava no Brooklyn, blá blá blá. E assim, cara, tem pessoas pretas em todos os lugares. Mesmo no Brooklyn hipster, assim, Bushwick, no começo de 2010, quando, Mas ela é só de morava Manhattan, artista. né? A e, Lena assim, Dunham é de Manhattan, ela, né? Como que a Lena Dunham, que é esperta, que escreve texto, que é engajada, consegue me fazer uma série que nem o cara do café preto? Sabe? Tipo assim, realmente não tem nenhum. Ela consegue achar o galã feio, né, pra ela pegar e que você fala, nossa, que legal, e não tem. Então, assim. Mas Girls envelheceu mal, né? Tipo, se fosse hoje Girls lançando, a galera ia cair de pau. E eu acho isso massa. Mas já tinha discussão naquela época. Só que, por exemplo, tinha discussão pra você que é negro. Pra mim, que sou branca, a discussão, ela passava assim, igual uma pluma. Hoje, se Girls lançasse, eu, por exemplo, que sou branca, já assistiria falando, ih, lá vem. Foi igual assistir Democracia em Vertigem, eu falei, meu Deus do céu, lá vem. Bora. Comece, vou pegar a pipoca. Porque vai vir e tá certo, e tem que ter essa crítica. E eu aprendi a enxergar com esses olhos de acordo com a revolução que vem acontecendo, né? Que chega pra gente que é branca e pra o nosso questionamento. De ir pra um lugar, de ir num set de filmar, de falar, só tem branco. De ir no restaurante e falar, de ir numa festa, de ver um filme e falar. Quando, gente, que há 10 anos eu assisti um filme e falava, só tem personagem branco? Nunca. Aí hoje eu assisto e falo, putz, só tem branco. Aí vejo lá, adoro a Greta, só branca. Sim, sem e rugas. eu sinto falta também dessa... O que eu gosto muito na Greta, de novo, não é desmerecendo a importância da Lena Dunham aparecer pelada, gorda, tatuada na HBO. Não é desmerecendo a menina do Fleabag, não é que sobre super engraçada. desmerecer. Mas assim, a Greta, ela tem uma sensibilidade no jeito que ela dirige e tal, que eu não vejo em história de mulheres negras, né? Sempre... Porque nossas histórias são pesadas e são fortes. E sempre tem aquela... E aí, o roteiro é escuro, e aí a fotografia é escura, e aí tudo é muito dark, né? E é uma coisa que eu sinto falta também, assim. Quando eu assisti Gilmore Girls pela primeira vez, eu me identifiquei horrores. É impressionante que você consegue... na história de um casamento, até com a Scarlett Johansson, que eu tenho o ranço... Scarlett do ranço. Meu Deus, cara, do ranço, Né? maravilhoso. Eu também me identifiquei ali naquela história, eu já passei por situações daquela. Então, assim, eu fico pensando, nossa, quando tem esse tipo de identificação com personagem branca, eu sempre fico pensando, caramba, eu sou mais do que minha raça, né? Eu sou mais do que isso, já passei por isso, já passei por aquilo. E eu sinto falta dessa delicadeza pra contar histórias simples, assim, de mulheres negras, que é uma coisa que eu percebi, por mais que seja... Aí já tem um filtro dark, né? Mas a Zendaya também no Euphoria, ela é uma protagonista que ela é negra, mas assim, ela é uma protagonista que por um acaso ela é negra. Daí ela tem história com a droga, ela tem a namorada, ela tem a escola e tudo mais. E esse assunto não é tocado. Então ali, ela faz uma personagem adolescente com um monte de coisa que eu nunca passei. E eu me identifiquei mais com aquilo, achei mais legal aquilo do que o Fleabag. Porque eu tava vendo uma menina negra na tela que ela não tava ali falando, oi, sou Zendaya, eu sou negra, passei por isso, aquilo. É mesmo o filme da incrível Jessica James. É um filme que saiu na Netflix. Ele é um dos filmes que eu falei, nossa, que legal, é um caso mais leve, né? É uma atriz negra, comediante. E eu, às vezes eu sinto um pouco isso, assim, que mesmo sendo leve, porque Insecure parece leve. Eu lembro de ter uma discussão, quando eu assisti a primeira vez Insecure, eu gravei um
podcast. Eu tenho que deixar isso registrado sempre. Eu lembro que eu conversei com a Cindalê, ela tinha visto, e ela tava muito empolgada. E eu falei, cara, eu gostei mais de Master of None. Eu acho Master of None mais interessante, assim. Também tem essa questão racial, fala de todo mundo. Eu achei Insecure muito parecido, porque assim, eu acompanhava a Issa Rae no YouTube, quando ela tinha, tipo, Awkward. Então eu falei assim, eu acho que ela tá fazendo a mesma coisa. Ela tá fazendo Awkward com dinheiro. Eu queria uma coisa maior. E a Cindalê só, tipo, calma, homem. Você não entendeu todas as sutilezas. É, Issa muito Rae, fina. não é o Donald Glover. Depois eu tive que reassistir e falei, meu Deus do céu, essa série é maravilhosa. Então, às vezes, tem um pouco isso, assim. Às vezes a gente bota a nossa vivência, a nossa bagagem numa coisa e você fala, cara, realmente, tipo, eu tava querendo procurar botar uma força nas coisas que a Issa Rae tava falando. E assim, cara, deixa. Agora ela pode falar desse jeito, no outro tom. Porque eu tava esperando esse ativismo Mas isso super. é a necessidade da representatividade. A gente fica procurando, assim, desesperado, assim, na tela, né? E uma coisa que eu tenho reparado também, eu fui assistir Frozen 2 muito feliz com meu sobrinho, porque ele quis, não tem nada a ver com isso. E eu vi o trailer de um filme, eu acho que é da Disney, que o Lázaro Ramos e a Thaís Araújo estão dublando. Um espião animal. Isso. E aí, esse filme me fez lembrar que também tem essa nova divisão, assim, de personagens negros, que é assim, a gente tem que ter um personagem negro protagonista, vamos ter, beleza. Aí, ela é uma princesa, mas ela passa 90% do filme como um sapo. Aí tem a história da Pixar, que vai sair nova, que é um instrumentista de jazz, que esse filme ensina a lidar com morte, enfim, então tem esse tema, mas ele morre no filme e aí ele vira uma almazinha. O nome do filme é literalmente Soul, alma, né? E aí ele vira uma alma, um fantasminha. E aí ele não tem. Ele é azul. Aí esse do Lázaro Ramos também parece super legal. Ele é o espião e ele é o personagem principal e tal. Aí o menino branco transforma ele num pombo. E aí ele fica azul o resto do filme inteiro. E aí eu fico tipo, ok, eu tô querendo assistir esse filme aqui com o personagem negro animado. Cadê? Tipo, e o História de Casamento, sei lá, o Aidan sendo personagem negro, mas só sendo, né? É, só sendo, assim. Então, uma coisa meio estranha, assim. Por isso que quando surge um Homem-Aranha no Aranhaverso, aquele filme, nossa, meu filho Total. pira. Então, eu também piro ali, porque o Homem-Aranha, ele é negro o filme inteiro, tá? Ninguém muda nada disso. Ao mesmo tempo é engraçado, porque eu fiquei com um pouco essa sensação. Eu falei, pô, agora que tem Homem-Aranha preto, vocês botam todos. Porque aí aparece assim, pode ter Homem-Aranha de todo jeito, tá, gente? Isso me pareceu quase uma justificativa. Olha, gente, pode ter um Homem-Aranha maluco ou de outra dimensão. Então, assim, quando tem o preto, tem que ser de outra dimensão. Nossa, total. Ótimo então, ponto. ao mesmo tempo, eu ficava assim, puta, me diverti muito com esse filme, mas por que ele tem que dividir? A partir da metade do filme, tem 200 Homem-Aranha, tem de todo tipo, tá? Já que a gente quebrou aqui... Japonês, porco. Eu fiquei meio, tipo, Assim, ainda é um filme que eu acho que é muito mais positivo. Eu gosto muito daquela visão não estereotipada de um policial bom nesse filme. É muito importante também quebrar esses outros paradigmas que a gente tem, né? Mostrar a valorização deles pra escola boa. Tipo, assim, é um filme demais. Ele traz muitas discussões muito sutis, Nossa, eu saí do cinema falando, melhor animação. Oscar de melhor animação. E eu acertei ainda. Porque, assim, é a coisa mais linda e a mistura que eles fazem, os tipos de animação e tudo mais. E por um acaso o personagem é negro, sabe? E uma mudança, assim. Meu filho tem 6 anos, né? E eu me lembro com 6 anos, e vejo ele com 6 anos. E o meu filho tem uma geração de heróis negros. Então é isso, pra ele, tudo bom, teve o Homem-Aranha. Mas é isso, pra ele, por causa dessa animação, o Homem-Aranha é negro. E é sobre isso. Tipo assim, ele pode olhar pra você falar pra ele, eu sou Homem-Aranha, ele pode acreditar, total. Diferente se eu falar se eu sou o Papai Noel, né? Total. E ele tem o Pantera Negra, que ele quis fazer o aniversário de Pantera Negra, quis comprar o Pantera Negra. Então isso é muito, assim, tipo, da minha geração pra dele, revolucionário. O que eu gostaria é que ele ainda também tivesse heroínas negras também. É isso, mas assim, eu falo, vai rolar. Não, você me fez pensar agora que no meu aniversário de 6 anos, tipo, o primeiro aniversário que eu lembro na vida foi da Pequena Sereia, que eu adorava. E agora vai ter a Pequena Sereia Negra, né? Sim. E a Pequena Sereia muda, né? Risos. Eu fazendo aniversário de Xuxa, com as paquitas sexualizada. Pois é. Tipo, mudou muito, cara. Muito. Que bom. Mas ainda falando de representatividade, vai ter o filme da Mulan também. Asiática aí, né? Tudo. E umas cenas de guerra bem loucas, né? Sim, bem importante. Tô na expectativa. Gente do céu, vocês viram, né? A gente falou até da representatividade do sapo.
A gente começou falando de mulher. Mas a gente, olha só, você falou da Mulan, a gente ficou aqui. Mulher branca, mulher. Mas assim, as minhas amigas asiáticas ficam, mano, e nós mulheres asiáticas, tipo, cadê nós também? Tipo, sabe? A Sandra Oh e... É a Sandra, isso que eu ia falar. Na série, tipo, né? Também na série. Caramba, aonde que eu me enxergo? Aonde que eu me vejo? Tipo. Muito legal que Parasita, graças a Deus, tá indicada a melhor filme. Nenhum ator, nenhuma atriz, mas. Exatamente, nenhuma atriz. Também tem diretora aí asiática que poderia ter sido indicada e não foi, né? Mas, né, ter Parasita ali como o melhor filme, achei legal. Não, esse é filme demais. sul-coreano, pô. Gente, essa discussão, ela não tem Eterna. fim. E ela precisa continuar. Então eu queria que vocês falassem as redes sociais de vocês, os projetos de novo aqui, pro pessoal seguir e continuar essa discussão na nossa rede social também, que é o @que tá acontecendo _ no Instagram. E aí vocês procuram a gente também e a gente vai responder. Bom, quem quiser conhecer o projeto Entrevista o Negro, @Entrevista o Negro em todas as redes sociais. A gente tá lá pra conectar pessoas negras pra falarem de outras coisas além de negritude. E eu falo muito de cinema no meu perfilzinho, humildezinho lá no Instagram, então vamos lá. Caroline com K, juro, na RG é com K. Então é Caroline GMS. @CarolineGMS. Me procura lá. Bom, e eu sou Foquinha em todas as redes sociais. Instagram, Foquinha. Meu canal é Foquinha. Só procurar lá. Eu falo muito de cultura pop, né? Sou jornalista de entretenimento. Falo sobre música, sobre cinema, sobre séries. Eu sempre cubro as premiações aí, né? No meu canal, nas minhas redes sociais. Falo sobre todos esses temas. Faço muitas entrevistas também com a galera do cinema. E tenho também o meu podcast, Donos da Razão. E eu sou a Ellen Ramos, Helmader. Tô aqui, gente, lá no Instagram, no YouTube, podcast Queimando Filme, em breve Calcinha Larga, o que tá acontecendo. Agora eu entrei na piscina do podcast, tô afogada, tô amando. E eu sou o Olga Mendonça e eu tive o prazer de ter essa conversa aqui, só com pessoas incríveis. E é isso, gente. Tchau pra vocês. Tchau, galera! Eu queria agradecer, gente. Olga, Carol, muito legal te conhecer pessoalmente. E o Submarino, muito obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar sobre esse assunto. Temos que falar sim. Nossa, eu assino embaixo que a Foquinha falou, inclusive do reencontro, porque eu lembrei que eu tinha entrevistado ela há muitos anos atrás. Enfim, a conversa foi super legal. E é muito bom, gente, a gente ter esse espaço pra debater, refletir essas coisas. Tem um monte de coisa que a Hel, a Foquinha, o Olga também trouxeram que eu não tinha refletido ainda. E é isso. Até a próxima, espero. Galera, até a próxima. Foi maravilhoso estar com vocês. Não esquece de seguir a gente. @que tá acontecendo _ @Submarino. Queremos ver vocês aqui curtindo, comentando, compartilhando, beleza? Um grande beijo. Valeu! É nóis!